Ela só saiu de casa por 35 minutos e quando voltou, havia se passado 30 longos anos. Viagem no tempo, abdução ou esquizofrenia? Bem-vindos a Histórias Fabulosas, eu sou Marcos Teixeira e antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, se gostar do vídeo, deixar teu like, comentar aí embaixo e ativar o sininho das notificações. Bom, vamos direto para a história fabulosa de hoje, o salto temporal de Suzanne Russell. Suzanne Madeleine Russell nasceu no dia 9 de maio de 1945 em South Burlington, uma cidadezinha no estado de Vermont, ao norte dos Estados Unidos, que faz divisa com o Canadá. Bom, eu pesquisei sobre sua infância, mas não encontrei praticamente nada. Tem muito pouca coisa relacionada a essa fase da vida da Suzanne, só que ela nasceu em St. Albans, que é uma cidadezinha próxima, e que ela estudou num colégio chamado Maple Run Unified District School. Talvez porque não tenha acontecido nada de extraordinário, né, nessa fase da vida dela e que ela tenha tido uma infância e uma adolescência normais, né, nada que justificasse o evento que iria mudar a sua vida para sempre. A Suzanne estudou veterinária na Universidade de Montreal, no Canadá, e esse período foram os únicos anos que ela ficou longe da cidade onde ela nasceu. E lá, além de aprender francês e como fazer cupcakes sofisticados, ela conheceu o seu futuro marido, chamado Christophe Belageron. O Christophe era projetista de próteses de alta performance e eles se conheceram num festival de música na universidade quando a Suzanne ainda estava no segundo ano. Eles viveram um intenso romance até que em 1968, após a formatura, a Suzanne resolve voltar para South Burlington, né, a cidade natal dela, e 2 meses depois o Christophe se muda para lá e na primavera de 1970 eles acabam se casando. Ela tinha 25 anos e ele 29. A Suzanne abre uma pequena clínica veterinária com sua amiga de infância Natalie, mas ela abandona a sociedade apenas um ano depois porque ela descobre que ela tem lúpus, que é uma doença autoimune e que causava muitas dores nela enquanto ela realizava cirurgias em cães e gatos, que às vezes, né, podiam demorar horas e tal. Ainda quando ela estava na universidade, ela foi apresentada alguns livros sobre a matriz sagrada Tzolk'in, que é um complexo e antigo calendário maia. Tzolk'in é um neologismo de uma língua maia chamada Yucatec e quer dizer contagem dos dias. Depois que a Suzanne largou a clínica, ela passava muitas horas em casa assistindo séries, filmes na TV, que ela dizia que ajudava a esquecer um pouco o diagnóstico que ela tinha acabado de descobrir e que obrigou ela a mudar totalmente a rotina de vida. 6 meses depois dela sair da sociedade, ela fica grávida do primeiro filho, o Mark. Ela tinha dificuldade de engravidar por causa do estresse da clínica, só que agora ela ia ter que tomar alguns cuidados na gestação por causa do lúpus. Um ano depois do nascimento do Mark, a Suzanne engravida novamente do caçula, o William. E a vida dele estava indo super bem, super tranquila, tal. O Christophe tinha aberto uma empresa, né, uma espécie de laboratório de desenvolvimento de próteses que estava indo super bem e crescendo, né, com resultados financeiros bacanas e tal. Numa tarde de outono, a Suzanne resolve fazer uma arrumação no sótão da casa. E lá ela encontra uma pilha de caixas que estava próxima a uns trabalhos, uns projetos inacabados do Christophe. Dentro dessa caixa estavam aqueles livros, né, que ela leu na faculdade sobre o calendário Tzolk'in, né, o calendário maia. E essas caixas estavam lá, né, ninguém mexia nelas desde a mudança do Canadá. E ela senta e fica lá, né, viajando nos livros, folheando cada um deles o resto da tarde. Naquele mesmo dia, quando o Christophe chega em casa, ele percebe um brilho diferente nos olhos da Suzanne, né? E a partir daquele dia, ela começa a consumir tudo que ela achava, né, qualquer coisa sobre esse assunto, né, sobre o Tzolk'in, né, sobre o calendário maia. Inclusive ela começa a frequentar bibliotecas de cidadezinhas vizinhas, né, numa busca quase frenética assim, por conhecimento sobre o assunto. Para vocês terem uma ideia, nesse ano a Suzanne viajou 2 vezes para Nova York para assistir e frequentar palestras de congressos sobre Tzolk'in e Raab, que é um outro tipo de calendário maia. Ela dizia que precisava recuperar o tempo perdido
que tinha encontrado o verdadeiro caminho, o propósito absoluto da vida dela. E apesar de às vezes achar que essas palestras, né, que esses congressos, essa busca por conhecimento da Suzane estava virando uma obsessão, o Christoph, apesar disso, apoiava essa jornada dela. 19 de janeiro de 1981, um sábado absurdamente frio, de um dos invernos mais rigorosos dos últimos tempos. A Suzane precisava comprar lentes de contato e deixa seus filhos Mark e William com o marido e vai até o Shelburne Road Shopping Plaza. Esse shopping ficava a mais ou menos uns 10 minutos da casa dela. Ela chega no shopping às 17h30, compra 2 pares de lente e toma um cappuccino. Não gastou mais do que 15 minutos lá dentro. O shopping ficava numa estrada. Bom, no estacionamento, na hora de ir embora, quando ela chega no carro, ela é abordada por um homem que começa a elogiar o estado de conservação do veículo. E em seguida ele entrega um cartão para ela, dizendo que se ela quisesse vender o carro dela para algum colecionador, que por favor ligasse para ele. Ela acha aquilo esquisito porque o carro dela era realmente novo, ele tinha sido comprado há um ano atrás. E aí por volta das 17h50, então, ela finalmente pega a rodovia e pega o caminho de volta para casa. Bom, no caminho a Suzane vira numa rua que ela costumava pegar para cortar caminho e quase bate de frente com um carro que vinha no sentido contrário. E aí ela percebe, enfim, depois disso que ela percebe que tinha uma placa de contramão. Ela acha estranho, né, a rua ter mudado de mão repentinamente, sem nenhum aviso, né, no dia anterior praticamente estava ao contrário, mas enfim, ela se recupera do susto e segue o caminho dela. Logo que ela chega em frente de casa, ela sente uma sensação estranha, mas não dá muita atenção. Estaciona em frente à garagem, pega o controle, aperta e nada acontece. O portão não abre. Na hora ela pensa na pilha, né, que já devia ser velha, ela não lembrava de ter trocado a pilha tão cedo. Só que aí ela repara na cor da varanda, né, que era um verde oliva, e era uma cor completamente diferente do branco que ela tinha escolhido da última vez que eles pintaram a casa. Por um instante ela pensou que estava no lugar errado, que estava nevando muito. Aí ela resolve desembaçar o para-brisa com a mão para conferir a numeração. E quando ela olha, ela não acredita no que ela vê. Era o número 258, era a sua casa. E a partir daí, nada mais faria sentido. Bom, ainda atordoada, né, com tudo que estava acontecendo, né, sem entender nada, a Suzane resolve sair do carro e ir até a entrada da casa. Aí ela vai lá e, né, gira a maçaneta algumas vezes e está trancada. E eles não tinham o hábito de trancar a porta. Em seguida, a porta abre e aparece uma garotinha ali de uns 4 anos. A Suzane, né, entra num quase desespero total, dá um passo para trás, confere a numeração de novo, vira para a garotinha e a garotinha pergunta para ela quem é ela. E a Suzane diz que mora ali. E a garotinha dá um sorrisinho e diz que ela também. A Suzane vira para a rua, olha para o céu, respira fundo, tenta achar uma saída plausível, né, para aquela situação absurda. Pensa, será que colocaram uma droga no meu cappuccino e eu estou alucinando? Né? E nesse momento uma voz masculina, adulta, rompe o silêncio e pergunta, posso ajudá-la? A Suzane vira e dá de cara com um homem de uns 40 e poucos anos. Parece que tinha um rosto familiar e tal. E esse homem, quando olha para ela, ele meio que entra em choque. E ele começa a ter dificuldade para respirar, regala os olhos. E a garotinha pergunta para o pai quem era aquela mulher. O pai não responde, ele cai no chão e logo em seguida perde o sentido. A Suzane olha para aquilo, né, não acredita, agacha, né, perto dele para tentar ajudar, né, aquilo parecia um pesadelo, só piorava. E aí aparece uma mulher gritando, né, na direção da porta, dizendo, Mark, o que está acontecendo? A Suzane ouve aquele nome, olha para casa, né, tudo começa a girar, ela vai ficando zonza e também perde os sentidos. Ela acorda zonza, sentada no sofá na sala, e aos poucos, né, os olhos dela começam a entrar em foco, né?
de novo, e ela percebe que a sala está cheia de gente que aparentemente ela não conhecia, né? Tava ali um policial, o homem que desmaiou, a mulher que chegou gritando, um outro homem de 30 e poucos anos e uma jovem de 20 e pouco. Todo mundo olhava para Suzane assim, como se ela fosse uma aberração, né? O homem que tinha desmaiado, ele olhava fixamente para ela, né? Com os olhos vermelhos, assim, marejados, de quem chorou muito. Tava todo mundo olhando para ela na expectativa que ela falasse alguma coisa. A Suzane disse que estava tudo muito confuso, que ela estava voltando do shopping, que aquela era a sua casa, mas ao mesmo tempo não era, estava tudo diferente, que ela não conhecia aquelas pessoas e que ela precisava voltar para casa porque os filhos estavam sozinhos com o marido. E aí nesse momento, aquele homem de 30 e poucos anos grita: "Mãe, você voltou para casa." A Suzane olha para ele e nesse momento um gelo desce, rasga a espinha dela. O homem continua, só que agora já chorando, ele diz: "Sou eu, o William." O outro homem completa dizendo: "Eu sou o Mark." A Suzane entra em choque, começa a gritar dizendo que aquilo não é verdade, que é uma encenação, que só pode ser uma espécie de pegadinha, que não é real, que os filhos dela têm 7 e 9 anos, que eles estão sozinhos com o marido dela em casa e que se ela não voltar logo, ele vai chamar a polícia. O policial que estava na sala disse que o marido dela já chamou a polícia, mas há 30 anos atrás. A Suzane engole seco, a cabeça dela começa a doer, ela senta no sofá em choque e fica calada. O Mark diz que ela saiu para ir ao shopping em 1981 e desapareceu. A Suzane diz que está em 1981. O policial responde que não, que na verdade é dia 19 de janeiro de 2011. A Suzane, né, colapsa de novo, não consegue entender aquele absurdo, né, aquela situação. Ela levanta, vai até o espelho e não consegue reparar nenhum sinal de envelhecimento. Ela não tinha 30 anos a mais, né? Olhando no rosto dela, ela não tinha 30 anos a mais, né? E aí ela vai ficando cada vez mais desesperada. A esposa do filho mais novo dela, o William, mostra para ela um jornal, né, que já está com o papel amarelado pelo tempo, que tinha uma matéria de capa falando sobre o desaparecimento dela. E a data do jornal era julho de 1981. Ela senta, né, ela volta para o sofá chorando, senta e pergunta onde estava o Christoph, o marido dela. E o Mark responde que o pai morreu de câncer em 2007, mas que nunca tinha perdido a esperança de encontrar a Suzane, mesmo sem vida. Ao mesmo tempo que os filhos queriam abraçar a mãe, eles sentiam uma mistura de rancor, de raiva, de saudade, né? Afinal de contas, a mãe estava com a mesma aparência de quando desapareceu há 30 anos atrás. E o mais louco, ela aparentava ser mais nova que os próprios filhos. E isso era muito bizarro. A Suzane pergunta quem era aquela garotinha e o Mark responde que era a neta dela e que se chamava Suzane em homenagem a ela. Bom, depois disso, todos eles passaram por inúmeras terapias, por psicólogos, para tentar superar ou conviver com aquela espécie de realidade paralela. Nunca se recuperaram totalmente. Nunca foram uma família novamente. A Suzane frequentou médicos, fez hipnose regressiva, chegou até a fazer o teste do polígrafo, mas ela nunca conseguiu uma resposta. Não existia memória, só o tempo que de alguma forma foi roubado dela. Seus exames e testes foram classificados como confidenciais, secretos, por vários departamentos do governo federal que acabaram descobrindo o caso. Seus filhos nunca mais falaram sobre o assunto e se recusam a dar entrevistas. Os registros foram fragmentados e apagados, assim como a memória da Suzane. Bom, se você gostou dessa história maluca, não esquece de deixar teu like, comentar aí embaixo e ativar o sininho das notificações para ficar sabendo das próximas histórias fabulosas que vêm por aí. Até mais!